Olá, sejam bem-vindos novamente à cidade de Umirim, no estado do Ceará, palco de uma diversidade cultural fascinante, mas que apresenta ainda percalços quando o assunto é alimentação adequada. Dos mesmos produtores de direito humano à alimentação adequada, um direito no seu prato, apresentamos pequenos multiplicadores, promovendo uma alimentação adequada e saudável das famílias. A alimentação perfaz a vida do ser humano desde o princípio da vida e sofreu alterações durante todo o passar dos séculos. Hoje não é fácil encontrarmos vários tipos de alimentos em uma mesma casa, seja in natura, processados ou ultraprocessados. Ou seja, é comum na mesa do brasileiro a variação alimentar, inclusive aqui também na cidade de Umirim, ocorrendo também em todas as idades, seja nas crianças, nos jovens, ou nos adultos e nos idosos. Contudo, nosso foco dessa vez é nas crianças. A infância é a primeira fase que um ser humano tem que passar para evoluir, sendo nessa fase um grande momento de desenvolvimento psicológico e fisiológico. Com a crescente globalização, vemos diariamente o acesso à comunicação crescer de maneira expressiva, sendo os anúncios um dos maiores meios de veiculação da informação. É nesse contexto que a expansão do consumo de alimentos ultraprocessados aumenta, indo de encontro às crianças, que estão em desenvolvimento psicológico e desenvolvendo sua cultura alimentar. Estudos da USP apontam que o consumo de alimentos ultraprocessados cresceu 5,5% nos últimos 10 anos, o que é um dado extremamente alarmante. Um dos meios de barrar essa crescente é o uso da educação alimentar e nutricional, que aqui nós chamaremos de EAN para simplificar o entendimento, mas afinal de contas, o que seria isso? Bem, educação alimentar e nutricional, ou EAN, é o campo do conhecimento e da prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para assegurar o direito humano à alimentação adequada. Diante disso, vamos avaliar como crianças com idade entre 8 e 12 anos recebem durante o decorrer de 10 encontros os conceitos e princípios básicos da EAN e como essas práticas impactam em seu meio social. Vamos conhecer agora os pequenos multiplicadores. Antes de tudo, é importante falar que as crianças que participaram desse projeto tiveram livre consentimento declarado, bem como seus responsáveis por meio do termo de responsabilidade assinados, e qualquer material utilizado não gerou quaisquer riscos à saúde dos participantes. Além disso, o nome das crianças não será divulgado em nenhum momento desse documentário. O projeto Pequenos Multiplicadores objetivou principalmente repassar, por meio de metodologias ativas, práticas relacionadas à EAN, de modo que os participantes pudessem principalmente associar as práticas ao seu dia a dia. Do primeiro ao último encontro, foram trabalhadas metodologias como jogos educativos, quiz de perguntas e respostas, jogos de colorir e, nos 3 últimos encontros, a produção de uma pirâmide alimentar, além do trabalho desse conceito durante os encontros. Durante os primeiros encontros, notou-se um desconhecimento geral sobre a divisão dos alimentos em in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados, mas conhecimentos básicos dos benefícios de frutas e verduras e, além disso, o relato de alguns dos participantes que desconheciam ou se conheciam pouco sobre o profissional nutricionista. Outro fator importante foi a relação que as crianças faziam entre o sabor descrito na embalagem dos produtos e a fonte de onde eram produzidos. Como, por exemplo, um dos participantes que acreditou até o encontro ao qual participara que o suco de caixinha
de uva, o sabor de uva, viria da própria uva, o que foi esclarecido durante o decorrer do projeto e para a surpresa da participante, que foi esclarecido de onde de fato era feito e como era feito o suco de uva de caixinha. Durante todo o decorrer das ações, via-se uma clara evolução de aprendizado das crianças, ficando mais claro ainda por meio dos questionários frequentes sobre os grupos alimentares e seus benefícios, a real fonte dos alimentos, como eram produzidos, como eram distribuídos e como chegavam à mesa das crianças. A seguir, vamos acompanhar o relato de um dos coordenadores do projeto Pequenos Multiplicadores. Olá a todos, meu nome é Alexandre, sou um dos coordenadores do projeto Pequenos Multiplicadores e vim aqui relatar a produtividade, né, e a importância desse projeto, principalmente para a vida das crianças, né, que participaram ativamente durante esses 10 encontros. Algo muito bom que pôde ser observado foi com relação à interação e ao gosto com que as crianças tinham em adquirir as informações sobre as determinações da alimentação adequada e as recomendações. Além disso, a forma lúdica com que essas informações foram repassadas para as crianças também é um ponto a se destacar, mas creio que a principal recompensa foi ao final do projeto ver a satisfação de todas as crianças e principalmente ver o pedido, não somente das crianças, mas também dos pais das crianças que participaram, da continuidade do projeto que com certeza será retomado logo logo, visto a produtividade e os bons resultados que foram obtidos. Durante todo o decorrer do projeto Pequenos Multiplicadores, podemos observar principalmente a receptividade das crianças quanto às metodologias ativas e principalmente os seus relatos. Um dos relatos que aconteceram durante o decorrer do projeto foi quanto ao diário alimentar que foi sugerido para que as crianças criassem. Então, elas relataram por meio de um questionário escrito o que elas haviam comido no decorrer de uma semana, ou seja, no intervalo ocorrido entre um encontro e outro, ao qual podemos observar diversos tipos de alimento, além de alimentos processados e ultraprocessados, mas principalmente, apesar de comerem os alimentos processados ou ultraprocessados e entenderem a possibilidade dos malefícios para a saúde, tinham noção dos malefícios desses alimentos. Então, apesar delas comerem aquilo, elas entendiam ainda mais no decorrer dos encontros como esses alimentos influenciavam diretamente na saúde delas. Mas, de fato, como a educação alimentar e nutricional influenciou na vida das crianças que participaram do projeto a nível social? Bem, podemos ver principalmente no relato das mães das crianças que acompanham o dia a dia delas. Nos primeiros encontros, foi sugerido a formulação de um diário alimentar. Então, a criança anotou durante o decorrer de uma semana os principais alimentos que ela comia nas principais refeições do dia. Um ponto importante é que uma das crianças relatou, e foi confirmado por sua mãe, não fazer o consumo de frutas, mas gostava do suco da fruta. Então, como exemplo, a criança não gostava de goiaba, da fruta goiaba, mas gostava do suco da fruta da goiaba. E no decorrer dos últimos encontros, foi observado pela mãe da criança um início ao consumo da fruta. Inicialmente pela banana e pela goiaba, e posteriormente por outras frutas. Então, podemos ver de maneira incisiva a influência, e até em pouco tempo, no decorrer desses encontros, das metodologias ativas a nível social e a nível pessoal. Além disso, outro relato bastante importante e relatado pela maioria das mães das crianças que participaram foi na qualidade e na melhora da alimentação dessas crianças e na percepção das crianças sobre os alimentos que elas estavam comendo e que sua família e que suas mães estavam fornecendo para elas. Diversos são os caminhos que a educação alimentar e nutricional pode traçar para poder multiplicar os seus ensinamentos.
Com certeza teremos percalços, teremos dificuldades, mas o uso de metodologias diversas que abordem principalmente os conhecimentos e as habilidades das crianças e tornem de maneira lúdica os ensinamentos sobre a alimentação adequada é um dos primeiros rumos a se tomar para se alcançar o objetivo de uma alimentação saudável e adequada. Diversos são os caminhos que a educação alimentar e nutricional pode traçar para poder multiplicar os seus ensinamentos. Com certeza teremos percalços, teremos dificuldades, mas o uso de metodologias diversas que abordem principalmente os conhecimentos e as habilidades das crianças e tornem de maneira lúdica os ensinamentos sobre a alimentação adequada é um dos primeiros rumos a se tomar para se alcançar o objetivo de uma alimentação saudável e adequada.